gostoso podermos estar reunidos para estudar a Bíblia numa noite friozinho assim. Louvado seja Deus. O Ney estava orando pelos enfermos, né, pelo Sérgio, e nós recebemos uma notícia de que a cirurgia do Sérgio foi adiada, não é? E ele, que é um filho de Deus, ele crê que Deus está no controle de tudo. Amém? Então vamos estar orando pelo Sérgio, para que a perfeita vontade do Senhor se cumpra sobre a vida dele. Nós cremos que nada é um acidente, que Deus governa sobre todas as coisas. Quem sabe que se o Sérgio não fosse um homem cristão, um servo de Deus, poderia estar desesperado. No entanto, ele está absolutamente calmo, sereno, sabendo que Deus tem o controle de tudo. Amém? Então vamos estar orando. Ele deveria ser operado amanhã, pela manhã. Então estamos aguardando que ele nos avise quando será a cirurgia, se haverá cirurgia. Porque Deus é poderoso, de repente Deus pode fazer milagres. Existe uma diferença entre cura e milagre. A cura é um processo que pode inclusive incluir a medicina. Porém, o milagre é um ato portentoso de Deus que pode ocorrer num piscar de olhos, né? No entanto, o autor da vida é Deus. Você já pensou que nós dependemos de Deus para cada batida do nosso coração? Cada ciclo de respiração, nós estamos suspensos nesta vida por algo que nós podemos chamar de a graça do Senhor. Muitos chegam a esta vida e se vão sem perceber isso. Nós temos um livro que nos ajuda a lembrar disso, né? Que Deus é absolutamente soberano. E também não deu tempo de avisar a todos, mas o irmão Pedrinho faleceu nessa última segunda-feira, né? O irmão Pedro Vitor do Prado, né? Foi domingo, né, o falecimento, exato. E viemos a saber, já era o finalzinho, já tinha acabado o culto, né? Mas alguns irmãos puderam estar lá. Nos ajudem a orar pela irmã Terezinha, ela está bem idosa, precisa da mão de Deus sobre a vida dela, né? E também no mesmo dia nós soubemos da avó da Solange, né, que faleceu também já bem idosa, né? 97 anos, né? Poxa, que vida tão longa, né? Que Deus conforte as famílias que sofreram essa perda. 2 idosos, né, já de idade bem avançada, né, e que foram estar com o Senhor. Nós estamos aqui no mês da família, estamos ministrando nesse mês de julho sobre a família, os princípios de Deus para a família. E eu não costumo dizer com antecedência sobre o que a gente vai ministrar, mas eu vou dizer para vocês, não é, que durante todo esse mês, nas quintas-feiras e nos domingos, vamos tratar desse assunto. Então, no próximo domingo, nós vamos ministrar sobre
o casamento cristão, princípios de Deus para o casamento cristão. E eu vou usar de forma bem sucinta o programa que eu uso no treinamento pré-matrimonial, né? Então eu vou pegar os pontos fundamentais para que se tenha um casamento cristão. Amém? E depois, no último domingo, nós vamos tratar da criação dos filhos do ponto de vista da palavra de Deus. Tá? Então, e aqui nas quintas-feiras também vamos tratar desse assunto. Tá? Hoje eu queria dividir com vocês uma reflexão sobre os filhos, sobre o treinamento dos filhos. Eu estou usando essa palavra treinamento a propósito, né? A gente costuma usar a palavra educar os filhos, criar os filhos. Porém, do ponto de vista da Bíblia, o lar é um campo de treinamento. Amém? E Deus, então, dá aos pais a responsabilidade de proteger os seus filhos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas uma outra função da paternidade cristã é dar direção espiritual para os filhos. E uma outra função importantíssima é dar treinamento para os filhos. Aquilo que a Bíblia Sagrada chama de disciplina é treinamento formativo. E os pais, então, são usados por Deus para este fim, né? E então nós vamos refletir um pouco aqui com vocês sobre isso nesta noite e provavelmente na próxima quinta um tema semelhante. Aí nós temos aqui um grupo muito heterogêneo. Nós temos aqui pessoas que ainda não têm filhos, mas que certamente terão. Nós temos outros aqui que têm filhos. Nós temos aqui algumas irmãs que têm netos e até bisnetos, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela serve para todos, né? Você que já criou os seus filhos, agora você pode orientar os seus filhos a que sejam bons pais. Essa é uma coisa que está em falta nos dias de hoje. E ao olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que em muitos momentos isso esteve em falta também. E a Bíblia é um livro que revela as debilidades dos servos de Deus. Deus não esconde nada. Queria te desencorajar a fazer qualquer coisa escondida. É da natureza de Deus se revelar. Mas é da natureza de Deus revelar o nosso pecado. Por isso que a Bíblia diz tão enfaticamente: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Não é? Então, nós encontramos na Bíblia muitas situações em que Deus revelou o pecado dos pais.
E um caso interessante foi o caso do sacerdote Eli. Ele era a maior autoridade religiosa naquele período, mas ele falhou por não ter disciplinado e treinado os seus filhos. E ele foi duramente repreendido por Deus por este motivo. A história toda está lá no primeiro livro de Samuel, e vocês podem verificar depois. E depois nós temos uma longa sucessão de reis, que mesmo bons reis foram maus pais. E isso foi a causa de grandes tragédias em Israel. Homens que não souberam desempenhar a sua função de pai. Eu citei esses dias um exemplo que foi o grande rei Josafá. Josafá foi um homem de Deus. O homem que colocou os olhos em Deus num momento terrível da história de Israel, em que Jerusalém estava toda cercada por diversos reis, diversos inimigos, né? E Josafá então confiou no Senhor e houve um grande livramento no vale de Beraca, que quer dizer o vale da bênção. Então, há uma parte triste da vida deste homem de Deus, e que às vezes você lendo a Bíblia apressadamente, você não percebe os detalhes que estão contidos no texto. Mas lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, fala da grande tragédia que se abateu sobre a família de Josafá, né? Ele, que era um homem tão ocupado com os assuntos do reino, ele negligenciou o seu lar, ele negligenciou os seus filhos. Então, tão logo Josafá morreu, o seu filho primogênito, Jeorão, matou todos os irmãos para ficar sozinho no reino. Você já pensou? E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A Bíblia fala até mesmo quando ela não fala, você sabia? Eu aprendi muito cedo isso com Deus, que a Bíblia fala até quando ela não fala. Uma vez Deus me orientou a pregar sobre uma parte da Bíblia que Deus não falou nada. E por incrível que pareça, havia uma mensagem nisso, né? E umas 4 ou 5 pessoas se converteram. Então, Deus fala até mesmo quando Ele não fala. E nesse caso aqui é um caso típico, né? Você poderia dizer, mas como que o pastor pode afirmar que Josafá foi um mau pai? Ora, por aquilo que o seu filho fez. Se tivesse tido um bom pai, não teria feito o que fez, né? Então, como que deveria ser o lar do rei Josafá? Nós podemos concluir pela história que Josafá foi um excelente rei. E tudo indica que ele foi um péssimo pai. Isso então nos leva a prestarmos muita atenção no que a Bíblia fala sobre o treinamento dos filhos, tá? Então, especialmente aqueles aqui que têm filhos pequenos ou adolescentes, e aqueles que
eu sei que tem pessoas aqui que estão gerando filhos, não é? Então, é um momento de estarem atentos aos princípios da palavra de Deus para poderem desempenhar a função estratégica que Deus deu para os pais. Vocês já perceberam que os filhos ficam em contato com os pais durante um período muito curto? Os filhos ficam no lar paterno durante 18, 19 anos. Eu me lembro que com 18 anos eu fui embora para estudar. Então eu fiquei, de fato, 18 anos no lar paterno. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na aljava do valente. Então a flecha é uma arma de ataque. E os filhos, então, são armas estratégicas de Deus. E a flecha é uma arma que vai atingir o seu alvo num lugar distante de onde está a pessoa que a lançou. Portanto, se aplica perfeitamente à relação de pais e filhos. Uma flecha tem que passar por um longo processo de construção. Eu fico imaginando naquele tempo, nos tempos bíblicos, quando não havia uma indústria avançada como existe nos dias de hoje, a confecção de uma flecha deveria ser algo bastante demorado. Aquela haste de madeira devia ser cuidadosamente afilada. Ela não poderia ter nenhuma tortura, nenhuma tortuosidade. Isso nos fala sobre a retidão do caráter. A ponta, em forma de seta, tinha que ser cuidadosamente polida para que atingisse o alvo com precisão. A cauda precisava ser cuidadosamente elaborada, porque ela determinaria a direção da seta. Ora, estas funções, os pais desempenham estas funções durante os anos que estão treinando os seus filhos dentro do lar. E o treinamento é algo que exige tempo. Sempre que você fala em treinamento, isso envolve horas, envolve dias, meses, anos. Não se faz um campeão olímpico de uma hora para outra. Há necessidade de um longo período de treinamento. Tem uma academia aqui em Presidente Prudente de musculação, de um irmão nosso, e lá tem um quadro com uma frase, né? Parece um atleta se exercitando, e diz assim: a vitória é quando milhares de horas de treinamento se encontram com um momento de oportunidade. Há sabedoria nisso, porque o treinamento ele tem que ser intencional, ele tem que ser progressivo, e os pais fazem isso dentro de casa, até que possam atirar aquela flecha para ela atingir um alvo específico, um alvo determinado. Né?
Então, meus irmãos, a questão dos pais cristãos não é somente ter filhos, mas precisam ter filhos que sejam treinados, disciplinados. Precisamos treinar filhos para que sejam homens e mulheres de caráter e que se destaquem no mundo em que eles estão vivendo, não é? E então tem dois princípios fundamentais que nós podemos encontrar no livro de Hebreus. Eu vou só dar um endereço para vocês e depois, quem estiver anotando, anote aí e verifique depois na sua Bíblia. Tá? No capítulo 12 de Hebreus, fala sobre a disciplina. E Deus nos mostra claramente que porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. Note bem que Deus não nos pune, Ele nos corrige. Quanto mais uma pessoa é corrigida, é disciplinada, menos ela é punida. Quem pune não é Deus, quem pune é o mundo, e que também são autoridades que foram constituídas por Deus. Deus corrige, Deus forma a nossa vida. Amém? Então, eu queria tirar desse texto de Hebreus duas lições importantes. E o texto fala como é que Deus nos corrige. E nós aprendemos perfeitamente com a Bíblia como devemos corrigir os nossos filhos, aprendendo como Deus corrige os filhos dele. Por exemplo, uma outra metáfora importante é a relação de marido e mulher. De que maneira um homem cristão vai entender como ele deve amar e como ele deve se relacionar com a sua esposa? Ora, olhando para a Bíblia. Deus faz a comparação. Lá em Efésios capítulo 5, Deus fala claramente que o marido deve amar a esposa, como Cristo ama a sua igreja. Então Deus é sempre a nossa referência. Amém? E sempre que perdemos a Deus de vista, perdemos o nosso cônjuge de vista. Perdemos a Deus de vista, perdemos de vista aos nossos filhos. Quanto mais distantes da vontade de Deus, mais perdidos estão os homens, né? Então, esse texto de Hebreus 12, ele mostra duas coisas importantes. Todo filho deve ser disciplinado. Ponto número 1, que você vai encontrar nesse texto. Ponto número 2. A disciplina precisa ser aplicada com amor. Então você vai encontrar essas duas coisas aí. E o autor de Hebreus, ele nos mostra claramente que a disciplina é um sinal de paternidade. Portanto, nós somos filhos, nos sentimos filhos de Deus quando somos por Ele corrigidos, disciplinados. É uma expressão de amor.
Por exemplo, um pai que chega para você e fala, eu não corrijo meu filho, jamais. Por quê? Porque eu amo o meu filho. Se nós olharmos para a Bíblia, esse pai está errado. Quando ele diz eu amo meu filho, ele deveria dizer eu amo a mim mesmo. Porque é o amor a si próprio que o desvia da responsabilidade de corrigir, de treinar o filho, de moldar o caráter do filho. Então, esse pai que diz, não, eu não corrijo porque eu amo o meu filho, ele ama a si mesmo, ele não ama o filho. Porque a lição de Hebreus 12 é que o pai que ama, corrige. É desconfortável, gasta tempo, gasta, mas é necessário para moldar o caráter do filho. Vamos olhar para um outro princípio da palavra de Deus. Nós vamos saltando hoje aqui em alguns textos da Bíblia. A Bíblia tem muitos textos maravilhosos que falam sobre o assunto. Nós vamos destacar apenas alguns. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Se você ler esse texto desde o versículo 1, você vai ver que esta palavra pai, ela aparece aqui mais de uma vez, né? No versículo 1, por exemplo, vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Aqui o Espírito Santo está se referindo ao pai e à mãe, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Portanto, estou usando aqui um critério que diz assim, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Né? Então, o pais do versículo 1 é pai e mãe. Tá? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas o versículo 4, agora Deus está falando exclusivamente com o pai. E ele diz, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bem, irmãos, de que maneira um pai pode provocar a ira no seu filho? E aqui, na língua grega, essa ira aqui tem o sentido de tirar o fôlego. E a palavra mais interessante na língua portuguesa que traduz essa expressão é exasperar a pessoa. É como se Deus estivesse falando, não tirem, vocês pais, não tirem o fôlego de seus filhos. Não exasperem os seus filhos. E de que maneira, então, um pai pode exasperar os seus filhos? Que é isso que diz aqui, provocar, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Uma das formas que é muito propalada hoje, que é a indulgência. A nova psicologia ensina exatamente isso. Você não pode corrigir, você não pode disciplinar, você não pode bater, e se duvidar, a questão vai parar na delegacia de polícia. Né? Então, essa é uma das formas de exasperar o filho. Eu estava
vendo uma história contada por um pastor. E a história é a seguinte: aconteceu lá nos Estados Unidos. Um homem cristão casou-se com uma mulher que já tinha um filho. E ele fez de tudo para ganhar o amor daquele menino, daquela criança, seu enteado. E não conseguia. Um dia, ele levou o menino para passear, foram tomar banho numa represa, num lago, e ele descuidou um pouquinho, o menino fez uma brincadeira cruel. O menino pegou o bonezinho dele e jogou no lago e se escondeu atrás de uma moita. E aquele homem, a hora que viu o bonezinho flutuando na lagoa, entrou, mergulhou e já estava exausto de tanto mergulhar e procurar o menino, quando uma das saídas que ele deu da água, eis que ele viu o menino rindo, se divertindo com o sofrimento dele, atrás de uma moita de capim. Né? E o que ele fez? Ele saiu da água, foi até o menino e deu-lhe uma surra, né? Coisa que ele nunca tinha feito. E daí voltaram para casa e o menino falou para a mãe dele: agora eu sei que ele me ama. Porque os coleguinhas dele também eram corrigidos. De uma forma ou de outra eram. E naquele dia ele sentiu que realmente aquele homem se importava com ele como um pai. Então, voltando aqui a exasperar os filhos. Uma das formas, então, de exasperar a criança é através da indulgência. É isso que a psicologia hoje está ensinando. Na verdade, perdoe-me se há algum psicólogo ou psicóloga aqui, a psicologia tem coisas boas, mas de vez em quando ela dá umas caneladas também, que misericórdia. Né? Então, a psicologia hoje está ensinando que não pode corrigir. Né? Então a psicologia tirou das mãos dos pais a vara. Não pode mais. Né? E a Bíblia diz que os pais precisam corrigir o filho. Eu não estou dizendo espancar. O homem que é espancador não pode ser nem diácono na igreja. Ele não pode ter função nenhuma na igreja. O homem espancador. O espancador revela crueldade. E a disciplina precisa ser sempre uma expressão de amor. Mas, por outro lado, a disciplina, para que ela seja um treinamento formativo, ela tem que incutir alguma forma de dor, porque senão a criança não vai saber que aquilo é errado. Ela não desenvolve a sabedoria de distinguir entre o certo e o errado se não lhe for aplicada alguma forma de dor. Eu lhes pergunto aqui nesta noite, o que mais ensinou você em sua vida até aqui? O prazer ou a dor? A
dor é uma professora muito mais eficaz do que o prazer. Então, na correção, tem que haver algum tipo, a criança tem que sentir que não compensa desobedecer, que não compensa praticar aquele erro. Mas, voltando aqui a Efésios 6:4, nós podemos exasperar a criança também através do extremo oposto da indulgência, que é a tirania. As duas coisas são contrárias e opostas. Como já dizia o velho Aristóteles, né, a virtude é um meio termo entre dois vícios, um por falta e outro por excesso. E ele tinha razão. Então, vocês já ouviram um ditado que diz assim, que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Não é? Então, a disciplina, ela tem que vir na quantidade certa. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos. Mas é isso mesmo. Nós devemos sempre procurar um ponto de equilíbrio. Não é? Eu ia contar que quando os meus filhos eram pequenos, eu, como pai cristão, passei por todas as aflições que um pai normal passa, né? Tem pessoas que pensam que os filhos de pastor são mais santos do que os outros. Eu me engano, né? Eles não são nada disso. E eu sempre falei para a igreja, trate os meus filhos como crianças, como outra qualquer. Eles não têm nada de diferente, especial, né? E eu, então, às vezes, na hora de corrigi-los, né, eu tinha que primeiro sumir, né? E eu sumia por uns 10 ou 15 minutos, depois eu voltava. Eu já tinha orado bastante, eu já tinha respirado fundo. Aquele tempo que eles eram pequenos, eu tinha moto, né? Então eu montava na minha moto, saía um pouquinho, tomava aquele ar fresco e voltava para cumprir a minha tarefa de pai, né? E daí aplicava a correção na medida certa, nem 8, nem 80, não é? Mas os 44 que a Cida falou, né? A virtude sempre está um meio caminho entre os vícios. Então, a indulgência é um vício e a tirania é um vício. Os dois fazem mal para os filhos, não é? Por exemplo, a indulgência acaba produzindo uma geração de rebeldes. Eu me lembro quando a psicologia começou a enfatizar muito essa coisa, eu me lembro que eu morava em São Paulo. Em São Paulo tinha lá naquela época, 40 anos atrás, eles colocaram um outdoor. E no outdoor estava escrito uma tremenda bobagem, meus irmãos. Sabe o que estava escrito? Evite a Terceira Guerra Mundial. Não bata no seu filho. Pois se você não corrigir, tá certo, vamos tirar essa palavra bater, é uma palavra feia, né? Um homem cristão não deve ser um espancador. Mas o pai, ele tem que gastar tempo treinando os seus filhos, mostrando a eles que não compensa o pecado, que não compensa a rebeldia, a desobediência. E sabe, meus irmãos, a Bíblia fala sobre a varinha. Não existe método de treinamento melhor. Por quê? Porque você
aplica a varinha no lugar certo que Deus criou, né? No bumbum, né? E depois que você aplicou a disciplina, você conversou com a criança, falou com ela por que ela foi disciplinada, e agora você deu afeto, você deu amor para a criança. Acabou. Não tem mais nada. Irmãos, em casa nunca usamos o método do castigo. Hoje eu vejo tantas pessoas castigando os filhos, até as minhas filhas. De vez em quando, o meu neto, o Pedro, está meio triste, ele é muito arteiro, né? E ele está meio triste, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode joguinho, não pode celular, não pode brincar com os... Por quê? Está de castigo. Eu não aprovo muito isso aí, meus irmãos. Por quê? O método de Deus, a varinha. Você aplicou a varinha, 1 minuto depois, acabou. Você incutiu aquele ensinamento e pronto. A criança não tem que ficar 1 semana, às vezes 1 mês. Chega a ficar revoltada contra a arbitrariedade do castigo. Ora, Deus faz assim conosco, meus irmãos? Eu pergunto para você. Deus não faz assim conosco. Deus não aplica esse tipo de castigo, muito embora Ele nos corrija e nos discipline, e às vezes de uma maneira dura. Mas Deus não fica nos castigando. Então nós também não deveríamos proceder desta maneira com relação aos nossos filhos, não é? Um outro problema que eu queria apontar aqui com vocês é que tanto a indulgência como a tirania serve para gerar no coração do filho egoísmo, insegurança, baixa autoestima, né? Então, nós não deveríamos incutir esse tipo de coisa nas nossas crianças, né? Nós precisamos, então, treiná-los. E o treinamento exige exercício. E exercício exige tempo. Eu comecei essa reflexão nesta noite citando o caso de Eli, de Josafá. Josafá provavelmente estava tão ocupado com os assuntos do reino que não teve tempo para os seus filhos. E aquilo então produziu uma tragédia. Os filhos de Josafá não foram treinados na piedade. Então, meus irmãos, a nova psicologia que está por aí, ela pressupõe que a criança é boa, que é um anjinho. Quando, na verdade, não é. O livro de Provérbios, que é um livro assim, muito da família, tem muitos princípios da família no livro de Provérbios, porque é um livro que tem assim o jeitão de um pai escrevendo para o filho, né? E o livro de Provérbios disse que a estultícia faz parte da natureza da criança. Então, a estultícia está lá, no coração da criança. E a única coisa que vai tirar para fora essa estultícia é a correção.
é a disciplina. Então, se a criança não passa por disciplina nenhuma, aí o livro de Provérbios diz que é a criança entregue a si mesma. Ela está entregue a si mesma. Mas o livro de Provérbios diz que a vara vai tirar a estultícia da criança. Então é a disciplina que vai tirar a estultícia para fora. Não é? Provérbios 29, 17 diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso. Mas Provérbios diz também que o filho insensato é uma vergonha para os seus pais. São aqueles pais que vão sentir vergonha dos filhos. Porque a falta de correção contribui para que os filhos sejam tolos, sejam loucos. E o que diz Provérbios? O que gera um tolo, para a sua tristeza o faz. E o pai do insensato não se alegrará. Provérbios 17, 21. Então, a indulgência de um lado e a tirania de outro contribuem para corromper ainda mais a natureza da criança. Não é? Mas aqueles que não têm filhos, não é o propósito dessa reflexão aqui amedrontá-los. É o propósito encorajá-los a fazer o trabalho de pai e de mãe direitinho, como a Bíblia orienta. Eu volto nesse ponto. Você quer saber como você tem que tratar a sua esposa? Olhe para a Bíblia. Você quer saber como que tem que tratar os filhos? Olhe para a Bíblia. A palavra de Deus tem todos os princípios, né? Então vou fazer um resuminho aqui para a gente poderia há pessoas que estão vivendo sem nenhum objetivo na vida. É como diz o ditado, não sabe onde vai chegar e não tem pressa. Não é? São as pessoas totalmente perdidas, sem objetivos. Então, o lar cristão tem que ser uma fonte de orientação também. Orientação espiritual, vocacional, não é? Os pais precisam se importar com esse lado dos filhos. Então, proteção, orientação, o que mais? Treinamento. E nessa área de
treinamento é que entra a disciplina, tá? E aí nós lemos aqui com vocês alguns versículos da Bíblia que falam sobre disciplina. E resumindo, como sabemos que Deus disciplina os seus filhos? Tem muitos textos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós mencionamos aqui Hebreus capítulo 12. Está lá. Porque tudo que nós fazemos como pai e mãe cristão deve ser legitimado pela palavra de Deus. Então, se você for atrás dos ensinamentos da nova psicologia e desprezar a palavra de Deus, você corre um risco muito grande. Porque os princípios que estão na palavra de Deus são eternos. A Bíblia não é um livro novo e não é um livro velho. A Bíblia é um livro eterno. E os princípios da psicologia? Eles são temporários. Eles são relativos à época em que estamos vivendo. Eu estava assistindo uma palestra de um famoso especialista em aconselhamento cristão americano, e ele deu um exemplo muito engraçado que eu nunca esqueci. Ele diz que lá em Phoenix, no Arizona, houve uma conferência internacional de psicologia. Então reuniram lá em Phoenix todas as correntes de psicologia, de psicanálise, tudo que você pode imaginar que existe no mundo, de métodos terapêuticos, etc., reuniram lá. E aí ele, muito engraçado, ele diz assim, no final da conferência, eles estavam de acordo em uma única coisa, que eles não estavam de acordo em nada, né? E aí a pergunta que ele faz é o seguinte: como que você vai colocar a sua alma nas mãos de uma gente tão confusa? Não é mais fácil você ser dirigido pela palavra de Deus? Que esta palavra foi revelada pela mente divina, que não pode falhar, que são princípios eternos. Os princípios que estão aqui existem desde a eternidade. A Bíblia é uma autorrevelação de Deus. Deus se revela através deste livro. E como nós não usaríamos então estes princípios para reger o nosso casamento, a nossa família, a nossa relação com os filhos? Vou além, a nossa relação com autoridades, a nossa relação com o patrão, por exemplo. Alguns aqui têm patrão. A nossa relação com as leis civis do país. Está tudo aqui, meus irmãos. Os princípios de como nós podemos nos relacionar. Amém? A conclusão a que a gente chega é o seguinte: nós temos um tesouro e que às vezes não percebemos que temos, não é? Então nós somos um povo feliz. Temos um grande Deus, um grande Pai, que nos ama, que nos corrige, que nos santifica. Amém? Louvamos o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Querido Pai, nós te bendizemos.
Nós te adoramos, ó Pai. Bendito sejas tu, Senhor, que nos deu este livro, a tua palavra, porque nele encontramos os princípios que devem nortear a nossa vida, e por eles nós chegaremos sempre a um porto seguro. Por isso nós te adoramos. Senhor, concede-nos graça neste mês que estamos orando pelas famílias. Senhor, vivendo no mundo, mas nós não somos deste mundo. Não podemos agir como homens e mulheres mundanos. Não podemos criar os nossos filhos como aqueles que não te conhecem estão criando. Senhor, a tua palavra diz que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor e que a paz dos nossos filhos será abundante, Senhor. Louvamos o teu nome, porque não nos destes filhos para a calamidade. Eles serão teus, eles te servirão, Pai. Obrigado, Senhor. Nós queremos nos firmar nas tuas promessas, ainda que tantas vezes os nossos olhos estejam vendo outras coisas. Senhor, mas que tu tenhas estes teus filhos como sacerdotes em seus lares. Sejam homens e mulheres de oração, Senhor, até que o teu nome seja glorificado sobre a nossa posteridade, sobre os nossos lares. Senhor, concede-nos graça durante todas as ministrações deste mês. E, Senhor, que as famílias da tua igreja sejam abençoadas. Senhor, porque a igreja será avivada quando o avivamento começar nos nossos lares. Senhor, nós não queremos fazer cena nenhuma de avivamento falso dentro da tua casa. Senhor, avivamento será uma verdade quando nós andarmos na verdade dentro dos nossos lares. Andarmos ali com um coração sincero, te servirmos ali, te adorarmos ali, Senhor, e trazermos os bons frutos da comunhão do teu Espírito Santo para dentro deste lugar. Oh Deus amado, Senhor, aviva desta forma os nossos lares e a nossa igreja, para a glória de teu Filho amado Jesus Cristo. E ainda nos lembramos de colocar a vida do nosso irmão Sérgio em tuas mãos. Seja feito, Senhor, como tu tens planejado, e que ele tenha o livramento que vem de ti, Senhor. Em nome de teu Filho amado. Senhor, abençoa a tua igreja que está reunida aqui nesta noite. Senhor, abençoa e derrama sobre nós a tua graça, o teu amor e a comunhão do teu Espírito é o que nós te pedimos, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos nos saudar com a paz do Senhor. Se alguém necessitar de oração, eu e o pastor Ney estamos aqui, estamos à disposição.